Atenção, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ah, ovelhinha, essa palavra queima no meu coração e constantemente o Senhor ministra comigo sobre esta palavra, que Ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Estamos em uma geração onde muitas pessoas querem exigir algo de Deus, querem impor para Deus, colocar Deus na parede, mas não querem nenhum compromisso com Ele, não. Guardar a palavra, viver a palavra, nem pensar, mas querem dar até prazo para Deus. Ah, ovelhinha, o Senhor não trabalha da nossa forma. E para que Ele tenha compromisso com você, você precisa de compromisso com Ele. E é o que nós vamos ver no devocional de hoje. Então fique aí até o final, venha com o coração aberto e receba o que Deus tem para você. Não saia pela metade, veja o devocional todinho, que estaremos orando no final. E eu também te peço para que você venha curtir, comentar, compartilhar, deixar aí, ovelhinha, o seu joinha, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você gostou do conteúdo e não se ofendeu. Amém? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Tá tudo bem? Glória a Deus por sua vida e porque você chegou até aqui, ó, para se alimentar desta palavra, ô glória! E para você que chegou aqui agora, você não chegou aqui em vão. Receba o que Deus tem para você. A palavra do Senhor nos traz palavra de consolo, de alívio, de refrigério, mas também o Senhor exorta, o Senhor corrige, o Senhor puxa a orelha, assim como o pai faz com o filho. Por quê? Porque o pai quer te salvar, ele quer ter você por perto, então ele não deixa você ir fazer o que dá na sua telha. Não, ele quer, ele te chama, ele puxa a sua rédea para que você venha se aproximar dele. Então, receba a palavra de bom grado, receba feliz, receba com alegria, porque Deus corrige aquele que ama. E a palavra diz mais, que ele açoita a qualquer um que considera como filho. Sim, então ele diz que nós temos que ficar felizes, porque quando ele açoita, quando ele corrige, é porque estamos sendo considerados como filho. E quando não há correção, é porque é bastardo. Olha que sério, ovelhinha. Você quer ser filho ou quer ser bastardo? Me fala aqui, filho ou bastardo? Se a sua resposta for filho, aceite a correção e a exortação que vem da parte do Senhor para a sua vida. Estamos meditando aqui no livro de Samuel da Bíblia Sagrada, Velho Testamento, e hoje estamos no capítulo 5, meus irmãos. Passamos a semana meditando sobre a fidelidade. A fidelidade é o segredo. Nós vimos aqui na história de Davi, passo a passo, do que Deus faz com um servo quando ele é fiel. Quando o servo é fiel ao Senhor, Deus entra na peleja. Quando o servo é fiel ao Senhor, o próprio Deus faz a vingança. Quando o servo é fiel ao Senhor, quando o servo tem compromisso com Ele, ele também tem compromisso. Vimos aqui no capítulo 1 que Davi se tornou rei primeiramente em Judá. O Senhor viu em Davi fidelidade. Até aqui, irmãos, desde de quando Davi era novinho e houve ali a promessa, Davi, perseverou. Mesmo diante de muitas guerras, muitas perseguições, Davi não desistiu. No capítulo 2 nós vimos, meus irmãos, que o fiel, ele coloca diante do Senhor as suas causas. O fiel não dirige a sua vida por sua conta. Ele pede orientação do Senhor. Davi aqui perguntando ao Senhor: Deus, e agora o que eu devo fazer? Devo ir para Judá? Para qual cidade? Aonde eu vou, Senhor? Oh, glória! Aqui no capítulo 3, nós vimos que em meio à guerra, em meio à tempestade e à luta, aquele que é fiel,
nada atinge. Em meio a isso tudo, Deus prosperou Davi. Ele teve filhos e se fortaleceu, meus irmãos. E no devocional anterior, no devocional de ontem, capítulo 4, nós vimos que o Senhor peleja, trabalha em favor da vida dos fiéis. O Senhor se vinga, o Senhor entra na batalha. E hoje, enfim, nós vamos ver Davi tornando-se rei de todo Israel. A promessa se cumprindo na vida dele, não de forma imediata, não de um dia para o outro, meus irmãos. É que passaram-se muitos anos até o cumprimento dessa palavra. Mas por que ela se cumpriu na vida de Davi? Porque ele foi fiel, ele perseverou. E para a nossa salvação, ovelhinha, não é diferente. Nós temos que perseverar, nós temos que lutar até o fim. Eu sei que a caminhada é difícil, muitas vezes é espinhosa, muitas vezes tem choro, lutas, mas o caminho não é voltar para trás, é seguir avante, porque quando você tem compromisso com Ele, Ele não te desampara, Ele é fiel. E assim começa o capítulo 5. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi e a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Olha aqui, irmãos, Deus honrando Davi. Depois de tantos anos sendo perseguido, tantos anos fugindo para salvar a sua vida, aqui as tribos de Israel vieram até ele, dizendo aqui, ó, nós somos teus. E reconhecendo que o Senhor levantou Davi. E lembraram a Davi dizendo: o Senhor te disse, Davi, que tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Olha que delícia, irmãos, quando o povo reconhece que Deus está no negócio. Oh, glória! E continua. Assim, pois, todos os anciãos de Israel, imagina, irmãos, todos os anciãos vieram ao rei, a Hebrom, e ao rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Oh, glória! Olha aqui, irmãos, o cumprimento da palavra. Olha aqui, Deus sendo fiel, Deus cumprindo a tua palavra com aquele que tem compromisso com Ele. Ovelhinha, não é de qualquer jeito. Não, eu quero que Deus faz isso. Senhor, te dou 7 dias para o Senhor abrir essa porta. Senhor, isso, aquilo, colocando Deus na parede, sem ter nenhum compromisso com Ele. Ovelhinha, eu te garanto que se você tiver compromisso com o Senhor, que se você colocar a sua vida no altar, fazer a vontade dEle, as portas se abrirão para você. E Ele concederá o desejo do seu coração, como está escrito em Salmo 37. Confia no Senhor, deleita-te no Senhor, se alegre nele, porque é Ele que concede aqui os nossos desejos, é Ele que nos salva. E aqui no versículo 4, irmãos, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Olha, Davi estava aqui com 30 anos e provavelmente a promessa que Deus usou Samuel para falar com ele, ele era um jovenzinho, irmãos, talvez de uns 10, 12 anos. Olha quantos anos se passaram, quantas pelejas Davi enfrentou para chegar nesse ponto aqui. Agora eu te pergunto, irmãos, agora Davi virou rei de Israel. Como que Davi estaria mais preparado? Novinho, já indo para o reinado,
ou agora, depois de tanto treinamento, hein? Que ele passou por muitas guerras, muitas perseguições. E, irmãos, venhamos e convenhamos. Como que Davi chegou no reinado preparado? Você concorda comigo? Me fala, qual seria melhor? Ele está no reinado novinho ou agora com esse preparo todo, irmãos? Com certeza, é agora. Então, pode acreditar que a bênção que você precisa, aquilo que você pede, não vai chegar na sua hora, vai chegar na hora de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está te preparando. Ele está te lapidando para receber aquilo que Ele tem para você. Nós passamos por um processo, ovelhinha. Ele nos prepara, porque se você chegar como Davi, chegar novinho no reinado, você não vai saber governar, você não vai saber lutar, você não vai saber confiar no Senhor. Aqui, Davi chegou em um ponto que confiava no Senhor. Olha quantas lutas que ele passou, quanta intimidade com o Senhor que ele conseguiu nesse processo, nesse deserto. Na nossa vida não é diferente, na sua vida não é diferente. É o Senhor nos moldando, é o Senhor nos tratando, porque para Ele a nossa salvação é o mais importante. Não adianta Ele dar o reinado para Davi novinho e Davi se perder a salvação. Do que adianta, ovelhinha? Adianta alguma coisa? Adiantaria nada. Não adiantaria perder a salvação. Então aqui, o Senhor preparou a Davi, preparou daqui, preparou dali, viu que Davi foi crescendo, amadurecendo, e aqui agora, nesse ponto, com 30 anos, o Senhor concede o reinado. Oh, glória, digníssimo chegou no culto agora. Dá paz do Senhor aí, digníssimo. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. E aqui, irmãos, continua no versículo 6. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que haviam naquela terra e que falara a Davi dizendo: não entrarás aqui a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Olha aqui, irmãos, acabou de ser aclamado rei, receber a vitória, mas para poder ocupar lá em Jerusalém, teve luta, teve peleja. Tá pensando que o Senhor vai nos provando até o final. E aqui no versículo 7 diz, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor, oh glória, Deus dos exércitos era com ele, oh aleluia. Olha aqui, irmãos, Davi ia aumentando e crescendo, aumentando e crescendo, aumentando e crescendo. Por quê? Porque o Senhor era com ele, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. Escreve aqui, o Deus dos exércitos era com ele. E este Deus, ovelhinha, também quer ser com você. Escreve aqui, o Deus dos exércitos é comigo. O Deus dos exércitos é comigo. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Oh, glória! Aleluia, irmãos. E aqui, finalizando o capítulo 5, nós vamos ver que nasceram mais filhos para Davi em Jerusalém. E vamos ver também que ele continuou consultando ao Senhor, como diz aqui o versículo 19. E Davi consultou ao Senhor dizendo, subirei contra os filisteus?
entregar-nos-á nas minhas mãos, consultando ao Senhor. Davi, mesmo sendo rei agora, tendo mais filhos, crescendo e se fortalecendo, não se afastou de Deus. Continuou sendo fiel, continuou sendo dependente. Quantas vezes, ovelhinha, quando a gente começa a ter as coisas, né? Pessoas que começam a ter bens, a crescer financeiramente, esquecem do Senhor. Não querem ser mais dependentes de Deus, não. Criam asinhas. Mas Davi não, olha aqui, ó. E Davi consultou ao Senhor. Devo ir lutar contra os filisteus, Senhor? Devo? Continuou sendo aquele pastorzinho dependente do Senhor. E aqui no final de novo. E Davi consultou ao Senhor. Olha aqui, sempre Davi consultando. Sabe o que é isso? É ter compromisso com Deus, é ser fiel ao Senhor e, consequentemente, o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém, ovelhinha? Que Deus te abençoe. Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração. Conseguiu entender o devocional de hoje, o devocional dessa semana? Aleluia! Que possamos estar firmes. Fiel ao Senhor, busca o Senhor. Estamos vivendo algo maravilhoso, tá, irmãos? Onde estamos recebendo gotas de refrigério todos os dias. Vamos dar as mãos e caminhar juntos, porque isso é bênção. Você vai se aproximar dele, ter mais comunhão, intimidade e ter mais compromisso com ele. Amém? Senhor, muito obrigada por tua palavra, muito obrigada pelo teu amor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de ti. Senhor, toma nas tuas mãos esta ovelhinha. Dê a ela força nesta caminhada, ajude para que ela seja fiel, para que ela consiga perseverar até o fim. Guarde a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Ô glória, ovelhinha, te amo, fique na paz e até o próximo devocional. Chegaremos no capítulo 6, em nome de Jesus, hein? Vamos firmes, que Deus te abençoe.